Olá, despertos, tudo bem com vocês? Eu sou Charumati Prem, fundadora aqui do Despertando Deuses, canal multidimensional de cura, despertar e ascensão. E hoje eu tô trazendo uma sessão de cura para você. Essa sessão de cura pela linguagem da luz vai trabalhar com os aspectos do seu adolescente interior ou da sua adolescente interior. Num vídeo anterior aqui no canal, se você pesquisar, você vai encontrar um vídeo falando sobre traumas intrauterinos e a criança interior. Esse vídeo é muito forte, muito poderoso, ele ajuda muito. Então, se você ainda não assistiu, recomendo que você assista. É um vídeo bem forte. Realmente as pessoas têm relatado experiências de cura muito intensas em relação a essa sessão de cura. E faz alguns dias atrás eu comecei a pensar, na verdade a minha consciência começou a trazer para mim questões relacionadas com a minha adolescência. E aí eu pensei, poxa, a gente tem tanto material que fala sobre criança interior, cura da criança interior, mas não tem tanto material assim relacionado com essa fase tão vulnerável e tão importante que é a adolescência, né? E é uma das fases que realmente pode gerar muitos traumas na nossa vida. Então eu estou trazendo através da linguagem da luz e da cura energética vibracional. Eu já estou trabalhando no campo de todas as pessoas que estão assistindo para a gente começar a limpar esses traumas, essas emoções, para a gente começar a olhar para esse aspecto da nossa vida, essa fase da nossa vida e realmente trazer uma cura para tudo isso. Então, se você é uma pessoa que teve problemas na adolescência, que você teve emoções, eu até recomendaria que você pegasse um pedaço de papel, uma caneta, e talvez pensasse quais foram as emoções que você sentiu durante a sua adolescência. E vá colocando no papel. Por quê? Para trazer para sua consciência todas as emoções que você sentiu quando você era adolescente. Se você não conhece a linguagem da luz, aqui no canal tem um vídeo falando o que é a linguagem da luz. É só você dar uma pesquisada aqui. Mas basicamente é uma forma de comunicação que sai do coração, do cardíaco. Então, quando eu estou fazendo essas sessões com vocês, eu estou me conectando com o campo quântico coletivo, com todos vocês, expandindo meu próprio campo. E aí eu começo a falar a linguagem da luz, que é uma linguagem que não é compreendida pela mente, mas é sentida pelo coração. É uma comunicação de alma para alma, de essência para essência. E são frequências, sons, vibrações que começam a alinhar, a curar, a ativar partes de vocês de uma forma muito amorosa, sempre respeitando o movimento de cada um. É o eu maior de cada um de vocês que vai receber essas frequências e vai utilizar aquilo que você precisa da forma que você precisa. Então você não precisa pensar em nada, fazer nada, apenas respirar e sentir a energia. Ok? Então quando eu penso na minha adolescência, eu me sinto deslocada, sozinha, com muito medo, vulnerável. Eu sinto muita raiva. Minha adolescente era muito revoltada, mas eu sempre fui muito contida. Eu não era revoltada a ponto de fazer coisas externamente, tipo assim, né? Tipo, sair fazendo tatuagem, não que isso seja errado, né, gente? Mas sabe aquelas rebeldias de adolescente, assim, de ser, sai pra beber com os amigos, bebe um monte, nunca, eu era muito careta nesse sentido, assim, desde sempre. Minha adolescência foi super contida, mas toda a raiva ficava dentro de mim, Então eu era boazinha, todo mundo me via como muito boazinha, muito doce, e por dentro eu tava um poço de raiva, assim, sabe? Muita raiva, porque a gente aprende que raiva é feio, a gente não pode demonstrar, a gente não pode falar. Então vamos trabalhar essa raiva. A raiva, porque a raiva não é uma emoção ruim, mas ela é uma emoção que, se a gente não lida com ela de uma forma criativa, ela começa a
meio que apodrecer dentro da gente, ela vai criando uma vibração ruim. Então talvez traga a sua consciência para aspectos da sua adolescência onde você sentiu raiva, de quem você sentiu raiva. Nesse momento a gente não vai entrar, por exemplo, eu tive muita raiva dos meus pais, muita, porque eles não me entendiam, porque eles não faziam nenhuma questão de me entender, porque eles queriam impor a vontade deles, impor o desejo deles e não me davam a liberdade que eu queria, eu estava me sentindo presa, então toda essa raiva direcionada para eles. Porém, aqui, talvez muitos vão dizer assim, mas os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Isso é verdade. Os nossos pais fizeram o melhor com o que eles tinham, mas nesse momento, nessa sessão de cura, a gente não vai justificar nada para ninguém. A gente vai entrar na emoção, a gente vai simplesmente se permitir ter raiva nesse momento, nesse ambiente seguro. Durante esse vídeo, eu estou trazendo também as frequências dos arcanjos, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, arcanjo Uriel. Criando os pilares de luz ao seu redor para que você se sinta seguro, para que você não se sinta culpado por ter sentido raiva de pessoas na sua vida, talvez seus pais, outras pessoas da sua família, colegas, escola, professores. Porque eu sei que a gente foi doutrinado a não exprimir essas raivas, ou que a gente não pode ter raiva, né? Principalmente se é família, você não pode ter raiva, é feio ter raiva da família. Então aqui, nessa sessão, se permita sentir que essa raiva existiu, você precisa acolher essa raiva. E nós não vamos justificar isso nesse momento. A gente também não vai jogar essa responsabilidade da raiva em cima de ninguém. Porque nós somos responsáveis pelas todas as histórias que nós cocriamos. Então nós não vamos nesse momento estar jogando culpa e raiva, mas nós vamos acolher e respeitar se a gente sentiu raiva. Então, trabalhando um pouco, eu estou trazendo a frequência da deusa Sekhmet. Sekhmet trabalha com ódio e raiva. Ela é uma deusa leoa do Egito, né? E ela traz a cura desse aspecto para a gente acolher e olhar para essa raiva. Então só respire profundamente, perceba no seu corpo onde você sentiu essa raiva. Talvez alguma situação ou situações na sua vida que geraram essa raiva, essa rebeldia. E receba essa linguagem da luz que vai começar a trabalhar com esses aspectos. Já tô sentindo bastante o laríngeo aqui subindo. Coisas aí que você não falou, que você guardou, as raivas que você guardou dentro de você. Mase sheki shana sakata te atare mahatatare keshe kikiara hashi mahashiki shana kasa asheke kura mishinata tete arakakuru tusuno kusuno she mahatatare keshe kekea kuru ushene she sanche che atache maka kakati shana ka kuru she tete ara kura ana shakatara sheke kea shakatasha Kitana seteti kamama puturu shiki maka eleshana ta 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 ke kaya tana beri tuna tara shikima pana turakana tetele ke makana ture shi sheshia kaya te akakane la. Muitas energias aqui na mandíbula de raivas presas, então solte a sua mandíbula. Vamos limpar esse aspecto, trazendo consciência de todas as raivas que ficaram acumuladas no sua garganta, seu pescoço, presas na sua face. Chikikan chichochoasana. Kunanaka tiana tala ala sala 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 kitianan tala sala 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 keteketilia sala 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 keteketilia mitula la la tara kushtgrea sakratgrea shkratkreshke ke. Respire profundamente. Se qualquer emoção vier à tona, qualquer lembrança,
Simplesmente deixe fluir, deixe sair. Esse é o momento de você soltar tudo isso, essas velhas histórias. Respire. A adolescência é uma fase importante justamente porque é aquele momento onde nós começamos a criar uma personalidade, onde nós nos percebemos como um indivíduo, onde nós percebemos que nós não somos o pai, nós não somos a mãe, nós não somos a nossa família. Existe um ser aqui que é único e a gente começa, durante a adolescência, a descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, né? E a gente começa muitas vezes a se rebelar, porque o que acontece naturalmente, o que geralmente acontece, é que existe uma imposição dentro da família em relação aos filhos, às crianças. Então você tem uma família impondo as suas crenças, as suas ideologias, impondo as suas verdades, as suas expectativas e colocando nas costas de você, no seu adolescente, um peso muito grande para você carregar. Então, se você já se sentiu durante a sua adolescência, sentiu esse peso de ter de agradar a família, agradar pai, agradar mãe, fazer o que todos os outros quisessem que você, faça, você tenha feito, talvez você tenha sentido realmente esse peso, essa energia de que você não é bom o suficiente. E aí, ao mesmo tempo, a raiva ou a frustração de que as pessoas não queriam realmente te conhecer, mas te moldar a sua própria verdade, a sua própria expectativa. E isso gera um conflito interno muito grande, onde você tenta ser você, onde você está buscando a sua identidade, e de outro lado você tem as questões sociais, familiares, que te puxam para você fazer parte da grande massa, para você fazer parte do contexto maior, das crenças e das limitações dos outros. E muitas vezes não é isso que você quer, principalmente se você é uma semente estelar, um ser mais sensível, um ser de luz mais sensível que veio para esse planeta com uma missão específica. Existiram provavelmente muitas provações e limitações na sua jornada, e na adolescência o peso é muito maior. Então só traz essas emoções, vamos limpar isso do seu peito, das suas costas, dos seus ombros. Que shana tetetea, que detitura na cataratisha, capuna sala cateranata kayatokoroto. Pereteki cura ala. Temos Kuan Yin ajudando também a liberar esses pesos do coração e das costas. Kira tutura makane teki puruta seke ara kayana kayatakaya katara kayatara. Ele que amako kakana da tequeira kana razaraka cora kanata que coxa. Então, para mim, por exemplo, quando eu estava entrando na minha adolescência, com uns 11, 12 anos mais ou menos, a minha mãe já estava me perguntando o que eu queria ser quando eu crescesse, que eu tinha que saber, que eu já tinha que definir, o que eu tinha que... Era uma obrigação, eu tinha que saber. Porque ela dizia que ela já sabia, desde que ela nasceu ela sabia e eu tinha que saber, então tinha essa pressão. E obviamente eu não sabia. E aí a gente se cobra, a gente reage, a gente resiste. Ishiki papanatara kokoena kakate kokorokona kaya salasake. A verdade é que você só consegue definir algo para sua vida entre 26 e 28 anos. Porque a nossa vida é em setênios, Cada 7 anos a gente tem um retorno de Saturno, a gente tem uma reformulação do nosso ser. E a nossa alma, a nossa essência, ela realmente só é ancorada dentro da gente aos 28 anos. Aos 28 anos é onde a gente ancora verdadeiramente o nosso propósito, a nossa essência, a nossa alma. Antes disso, a gente ainda está navegando, vendo se a gente quer ficar aqui mesmo, A nossa alma ainda está percebendo, tanto que vocês podem perceber que muitas pessoas acabam falecendo antes dos 28 anos ou bem ali, bem pertinho, entre 26, 28 e 30 anos, muitas pessoas acabam desencarnando nesse período, porque às vezes a alma diz, não, melhor a gente vai encerrar esse experimento por enquanto,
Às vezes a pessoa está muito desalinhada, está muito fora do seu propósito e a alma percebe que não é interessante ficar, né? Então, a gente só tem realmente condição para definir algo para a nossa vida a partir dos 28 anos. Enquanto a gente não tem essa idade, a gente está aqui para experimentar as coisas. E então, basicamente, a gente começa a entrar nessa espiral negativa, né? Onde que a gente tem que atender a expectativa da sociedade, dos nossos pais, a gente tem que pensar o que a gente quer, num momento onde que a gente deveria estar experimentando, curtindo. Eu não sei exatamente como funciona hoje a geração de agora, dos adolescentes de agora, porque é um universo muito diferente em relação a experiências, mas falando para aquelas pessoas da década de 70, 80, assim como eu, as coisas eram diferentes. Não tinha celular, não tinha computador, né? A gente tinha que ir para a biblioteca fazer trabalho, escrever em folha de papel ao maço, tudo à mão, né? Mais tarde, datilografar todos os trabalhos. Então era muito diferente, era outra realidade realmente, mas existia assim essa pressão, esse peso, né, dos nossos pais, da nossa família em cima da gente, do que a gente tinha que estudar muito, trabalhar muito. Então eu sempre ouvi isso: você tem que estudar muito, trabalhar duro, a vida é muito difícil, você vai se ferrar um monte provavelmente, você vai ter que suar a camisa. Mas se você tiver sorte, trabalhar, estudar a vida inteira, quando você tiver velhinha, né, você vai poder aproveitar. Então esse era o contexto, né? E isso é uma coisa que não ressoava comigo em absolutamente nada. Eu não conseguia nem começar a descrever o quanto estava fora de alinhamento da minha alma. Mas eu seguia o fluxo, né? Ia seguindo o fluxo. Mas a minha adolescência foi muito reprimida, muito. Eu tenho Saturno na casa da família, então é repressão total. É limitação e repressão do início até o fim. Assim, a adolescência deveria ser uma fase onde você começa a explorar, sair com seus amigos, você começa, né, a ter um círculo de amizades. Eu não conseguia ter um círculo de amizades, eu morava longe de todo mundo, não podia sair para lugar nenhum. Aqui era sempre, né, a minha família inteira vivia baseada no medo, tudo era medo. Então eu mal e mal podia, eu tinha que, assim, no máximo ir para a escola e voltar. Mais do que isso já era muito complicado, então eu não podia sair. Eu não podia sair de casa, eu não podia... Boate, nossa, nem pensar, jamais boate, sair pra ir pra um bar, pra uma boate. Isso era fora de cogitação, assim. Então, basicamente, minha adolescência era um tédio, né? Era um grande tédio de ficar em casa. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, por causa de empresa familiar, então eu tinha que ir para a empresa trabalhar, imagina, 12, 13 anos, tendo que ficar arquivando documento, fazendo o trabalho mais chato que ninguém queria fazer. E isso tudo, assim, me gerou muita frustração, me gerou muita raiva, me gerou, né, fazendo essa limpeza, porque talvez você também sentiu isso. Talvez você também teve que trabalhar muito cedo e ter essa expectativa, né, de todo mundo em cima de você, de não poder curtir a vida, se divertir. E sempre, os meus pais sempre viam isso com maus olhos. Você não pode se divertir. Diversão, prazer, isso é uma coisa que não pode existir na sua vida, né? Então era uma visão muito negativa. Era sempre ligado com questões... era sempre algo muito voltado para a libertinagem, era isso, libertinagem, essa é a palavra. Mas eles estavam, obviamente, projetando, né, seu próprio universo em cima de mim. Então, tive muitas situações na adolescência, assim, que foram horríveis, assim. Eu tinha já 22, 23 anos e eu ainda... Sabe, eu tinha que chegar em casa no horário da faculdade, Deus o livre se eu não estava em casa naquele horário, de ter situações assim, de chegar em casa da faculdade e meu pai ter saído para me procurar. Onde é que eu estava? Ou seja, falta de confiança absurda, assim, da minha família em relação a mim. E sendo uma pessoa completamente careta, gente, eu nunca nem fiquei bêbada na minha vida. Eu nunca fiquei bêbada, eu nunca usei nenhum tipo de droga. Para mim... bebida, qualquer coisa era algo assim que era não, completamente, meu campo vibracional não aceitava isso de jeito nenhum, não adianta, até hoje não rola, não vai, não gosto, não, sabe,
Então eu era assim a mais careta das pessoas e ao mesmo tempo eu tinha essa família ao meu redor que não confiava e que criava toda uma situação de ansiedade para mim. Sempre que eu saía de casa, eu tinha que estar com o meu relógio, eu não conseguia relaxar, eu tinha que ficar olhando o relógio, que horas que eu tinha que voltar para casa, porque se eu não voltasse para casa, alguém ia vir atrás de mim. Então, muita ansiedade. A gente vai trabalhar essa questão da ansiedade no plexo solar agora, trabalhando o fígado, meridiano do fígado, estômago. Era muito comum na minha época, eu acho que hoje talvez não, mas na minha época era muito comum, né? Muitos adolescentes fugiam de casa ou então saíam escondido. Quem não saiu escondido? Eu não podia sair escondido, não tinha nem como sair escondido. Eu moro num sítio, gente, vou sair escondido pra onde? Não tinha nem como. Mas você se força a mentir. Quando eu comecei a namorar muito cedo, imagina, eu comecei a namorar com 14 anos, um rapaz de 21 que trabalhava com os meus pais, então foi basicamente assim, ele foi praticamente um pai também pra mim, né? Não foi bem um relacionamento, mas enfim. Comecei a namorar cedo por uma carência afetiva muito grande. Eu tinha uma carência afetiva gigante, absurda, assim, muita carência. Então, namorei muito cedo e o namoro durou uns 4 anos mais ou menos. E depois, a segunda vez, quando eu comecei a namorar o meu atual marido, então eu tinha que inventar história. Eu já tinha 20 anos, 19, 20 anos, e eu tinha que dizer pra minha família que eu tava indo na casa de uma amiga. Quem não falou isso? Tô indo dormir na casa da minha amiga. E isso é uma energia ruim, porque a gente tá mentindo, a gente tem que mentir pra sobreviver, entende? E eu realmente, eu sentia assim, eu tinha que mentir pra sobreviver, porque eu sentia que eu ia morrer se eu não saísse de dentro da minha casa. Eu tinha que sair da minha casa, então assim, eu tinha que enfrentar a situação, né? Não tinha como, e aí a gente mente mesmo, né? Quando a situação não é legal, então vamos limpar isso do seu coração. Elixiana Kassa Oshakata, toda essa falta de confiança, né, a necessidade de ter de mentir, Eleki Mamantra, Esheki Sakatura Amala Kanate Apataru Komala Sakaya, Kela Kunatarata Shakaya, Veriti Amampora Koseki, Kakarete Toloko Manantere, Veriki Kurutosha Otonomo Koetalate, Amambala Asala Kandala Akotolo, Ilika Malatala Kokola Manana. Para as mulheres também, a adolescência é muito difícil, porque a gente começa a se comparar com outras meninas. Aí você tem as meninas que já têm um corpão lindo, maravilhoso, você não tem nada, né? Acontece isso na adolescência, a gente começa a se deparar com esses aspectos de, nossa, eu não sou bonita, né? E aí também a gente precisa limpar esse aspecto. Então só conecta com esse aspecto se você passou por essa situação de estar se comparando com outras meninas, de não se sentir bonita. A gente geralmente na adolescência se sente desengonçado, estranho, era como eu me sentia. Eu tinha um cabelo, gente, que não cabia na minha cabeça, era um negócio, assim, uma espiga, ali também uma espiga. E eu lembro que até a 5ª série eu estudei num colégio e eu tinha um cabelo bem comprido, até na metade das costas, mais ou menos. Mas ele era bastante volumoso, mas era legal, assim, né? Não era feio. E aí eu fui transferida de colégio. Meus pais me transferiram para um outro colégio. E quando eu ia começar naquele colégio, eles resolveram cortar o meu cabelo. Minha mãe falou, não, você tá parecendo sei lá, tá estranho esse cabelo. Tá muito volumoso, tá muito comprido, vamos cortar esse cabelo. Ela me levou pro salão para cortar o cabelo. E a mulher, cabeleireira, eu com cabelo volumoso, enorme, a cabeleireira repicou o meu cabelo. Ela deixou meu cabelo mais ou menos até aqui, repicado. Eu saí do salão deste tamanho, meu cabelo. Eu cheguei em casa, a minha avó só faltou chorar. A minha avó olhou, o que vocês fizeram com essa menina? Olha esse cabelo. E eu tinha que começar numa escola nova, onde eu não conhecia ninguém, com um cabelo que não cabia em mim. Então, vocês imaginem. Eu passei esses anos naquela escola com o cabelo preso, mais preso que eu podia. Eu passava gel, eu fazia de tudo.
eu me sentia assim uma oma com o cabelo preso, eu me sentia horrível, eu me sentia muito feia. Né? Então vamos trabalhar, vamos acolher essas emoções, trazendo a energia da Afrodite nesse momento, para ativar o seu amor próprio, para soltar essas emoções e soltar essa perspectiva que talvez você teve sobre você mesmo. Para os meninos, para os homens também, né? Para os homens também é complicado, é as espinhas, é a voz estranha, também rola um aspecto de autoconfiança. Então, se você se sentiu assim em algum momento, traz a sua atenção para o seu coração, respira e deixa essas histórias se dissolverem. Ishikamarato shikiki amakuta alasa ashiki mayananakuto anelike kurate mamatarakatea berituro okona atasha ashakoto amaharakete elekikura anakatoto petira dasht arakamama ashosho virananto lakana tarasha ashakohetara kikura andasha ashake potoroko manantaraka Viritusho shono koso shosheala kaya para kateatua etana kayetata. E aí a gente, principalmente as meninas, né? A gente passa por uma fase terrível na adolescência que a gente não acha roupa para usar. Não sei vocês, mas minha Nossa Senhora. A minha mãe tinha que comprar minhas roupas, eles não deixavam nem eu comprar as minhas próprias roupas. Eles tinham que comprar as minhas roupas, vocês têm uma noção da neurose. Então minha mãe, um gosto horrível, que não combina nada comigo, me comprava umas roupas horríveis. E aí eu tinha que usar umas roupas assim que... Minha Nossa Senhora. Você já se sente feia, aí você tem que usar uma roupa ainda que, né? Nesse aspecto, eu adorava que na escola a gente tinha que usar, né? Todo mundo a mesma roupa, o mesmo uniforme, porque daí eu não precisava usar aquelas roupas feias que eu tinha. Mas, nossa, assim, a minha mãe, ela ela nunca teve, assim, a maternidade nunca foi pra ela, então assim era algo muito estranho, ela não sabia assim cuidar da gente, né? Como hoje, né, uma mãe que arruma a filha, faz trancinha. Não, minha mãe eu sempre me virei sozinha desde pequena, eu que separava minhas roupas, colocava minhas roupas e tudo mais, eu me virava. Mas assim, nossa, eu tinha que usar umas roupas muito feias, nada servia. Se eu ia pra qualquer loja, eu provava um monte de roupa, nada servia. Porque o teu corpo está em desenvolvimento, então assim, é um gap na indústria. Hoje já não é mais, né? Hoje já tem... acho que esse gap já foi fechado, assim. Mas na minha época, gente, nossa, tudo ficava feio. Caramba. Ainda bem que a gente cresce e sai logo dessas fases, assim. Ok. Trabalhando aqui ainda o coração... Eshe kaimuro okotaratea lakasana tatea porokuepa eva mananayeta kaeta takataya kakayatata. E aí tem a escola, né? A escola onde também você tem que sentar, ficar lá ouvindo alguém falar sobre as coisas, te ensinando algo, você não tem necessariamente uma expressão, você tem que ir lá ser igual a todo mundo. Aí você tem os grupinhos na sala de aula, não sei de que grupinho você fez parte, mas assim, sempre tem um movimento de separação, né? Você tem o grupinho dos descolados, tem o grupinho do fundão. Eu era meio ali entre fundão e, tipo, invisível, né? Porque eu nunca estive em grandes grupos, eu sempre tive 2, 3 amigas no máximo, assim, que a gente tava junto e tal, mas sempre tinha, né, a patotinha, assim. E eu lembro que quando eu fui pro segundo ano do segundo grau, de novo eu fui transferida daí para uma escola particular, no centro da cidade. Então, assim, um bicho do mato, indo pro centro para estudar numa escola particular, com um monte de o que a gente diz hoje, né, os filhinhos de papai, né, aqueles adolescentes abonados, né, aquele pessoal da cidade mesmo. Então, eu lembro que no primeiro dia eu fui com meu uniforme, que parecia eu parecia um saco de batata, eu era muito magra, então, tipo, aquele uniforme enorme em mim, parecia um saco andando, assim. E as outras meninas vinham, né, calça jeans, óculos escuro, todas estilosas, assim, e eu, nossa, olhando aquilo, assim, falei, gente do céu, onde é que eu fui me meter?
E aí o professor falou para uma das meninas, assim, para me levar durante o recreio, né, para conhecer a escola. Então eu saí com elas no recreio, com esse grupinho de meninas, eram as patricinhas da sala, assim. E elas me mostraram onde é que era o banheiro, né, a cantina, aquela coisa toda. E aí eu tava no grupo delas ali e elas conversando, mas ninguém conversava comigo. Elas ficavam conversando entre elas e falando da balada e de onde que elas tinham ido no final de semana e não sei o quê. E aquilo pra mim era assim, como se eu tivesse realmente entrado num outro planeta. Porque eu não conseguia me relacionar com nada daquilo. Eu não podia sair de casa, eu não podia ter nenhum tipo de vida social, então elas não conseguiam se relacionar comigo e nem eu com elas. Então, já no segundo dia eu já fui pro meu isolamento, né? Falei, ok, estou nesse mundo realmente pra estar sozinha, porque ninguém me entende. Então, se você sentiu esse isolamento, essa solidão, assim, de não conseguir se relacionar com as pessoas, vamos trabalhar isso também. Ekia mapuro okono alasa katera na kaukoya tatai mahorakai que é. Eu tenho os nativos vindo, os nativos eles têm essa energia da tribo, né? E eles ajudam a gente a restabelecer essa conexão com a nossa própria tribo, com as pessoas que realmente têm ressonância com a gente. E eles vão ajudar a gente a dissolver esses padrões que a gente alimentou de separação, de estar em ambientes onde que não tinha ninguém que tinha ressonância com a gente. Então a gente vai limpando essas histórias e os povos nativos chegam nesse momento, restabelecendo a nossa lembrança do nosso coletivo, da nossa tribo. Respire profundamente. Então, alguns de vocês talvez tenham brigado na escola. Quem não brigou, né? Brigas, ó, te pego na saída, não era assim? As briguinhas de poder dentro da sala, dissipando essas energias de luta, de guerra, de separação. Aqui, Makakura Anata Tarake, trazendo o Arcanjo Miguel para limpar esse aspecto. Kistro Usanakatra Anakamuro Todo Torokuma Akatra Katraka Mikuntara Tere Parantara Kukuraka Veka Tarako Utaraka Nakakuru Koko Que Kakara Kakara Kana Tutuku. E aí, né, a escola também com as suas notas, colocando você como um aluno exemplar, ou como um aluno mediano, ou como um aluno péssimo. E você assumindo essa identidade que a escola, ou o professor, ou aquela autoridade deu para você, liberando isso da sua vida. Se você era um aluno nota 10, 10, 10, você com certeza teve problemas em lidar com frustração também, eventualmente, quando tirava uma nota mais baixa. Talvez você teve que lidar com a ansiedade, uma expectativa muito grande da sua família, dos seus pais, para que você continuasse sempre sendo a melhor, o melhor. Talvez você foi um aluno mediano, como eu, que se importava o mínimo possível. É sério, quando eu descobri que eu não era boa em matemática, física e tudo mais, eu meio que falei, ok, quer saber de uma coisa? Eu vou só fazer só o que eu preciso para pelo menos passar, e deu.
né? Então, assim, na nossa vida, às vezes a gente acaba levando esse padrão, não é? Eu vou viver de forma mediana, eu vou ter só o suficiente, eu vou trabalhar só o suficiente, eu vou me conformar com uma vida bem medíocrezinha, assim, bem na zona de conforto e tá tudo bem. Então, vamos limpar isso, porque é uma limitação que está baseada no medo e na dificuldade, no medo de fracassar, né? Se eu for mediano, eu não tenho muito sofrimento, né? Se eu tentar muito alto e não alcançar, eu fracasso. Então o ego ele vai criando essa dependência da tua zona de conforto. Então vamos limpar isso. E talvez você foi um aluno muito complicado, talvez você rodou várias vezes isso na época, nossa, era uma vergonha, né? Se você rodar de ano, nossa senhora, ficar para trás. E aí talvez você adotou essa imagem de você mesmo como alguém que fracassa, alguém que não consegue, alguém que não é inteligente, o que é uma mentira. É uma grande ilusão. Então vamos romper com essa percepção errada. Porque o sistema de ensino falhou com você, não o contrário. O sistema de ensino que nós temos hoje é completamente defasado, arcaico, velho, antigo. Assim, e não vai demorar para que as crianças que estão agora, os adolescentes que estão agora, vão transformar o sistema de ensino todinho. Porque elas já vão vir com as informações no seu próprio template para transformar a nossa realidade. Mas na nossa época a gente veio aqui linha de frente, né? Aí, anos 80, anos 70, a gente veio para cá e ó... Gente, quando eu era criança eu cheguei a levar a puxada de orelha de professores. Hoje em dia, imagina um professor fazer alguma coisa dessa, já dá um ó fuzuê. Mas na minha época o professor era autoridade. E se eu chegasse em casa xingando o professor, meus pais iam dizer, não, você tem que ir lá ouvir o que ele tem para dizer, porque ele é inteligente e você não tem que falar nada. Então, assim, tinha uma autoridade muito grande, né? E hoje em dia é tudo mais delicado, né, gente? Tanto aluno quanto professor, a gente vive numa época assim que é difícil, realmente, todo mundo tá emocionalmente carregado. Qualquer faísca, qualquer coisa já dá um fuzuê. Antigamente não tinha nada disso, né? Era tudo muito, muito normal. Mas tudo bem, é o processo pra gente estar transformando. A gente precisa olhar pra tudo isso. A gente precisa transformar esses aspectos. Então, limpando. Depressão também, eu tô pegando algumas pessoas com muita depressão durante a adolescência, pessoas que ficaram fechadas no seu mundo, que não conseguiam interagir com ninguém, que não se sentiam amadas, apoiadas, nutridas, que não se sentiam ouvidas. Ekia makutala akama atara eshekikia papuro otokono otoro sele isanala atala katara andaraka pe etoro okono otoro akala epata veki kukura ananadana. Também tá vindo algumas questões relacionadas à sexualidade, que eu tô trabalhando no chakra raiz agora, você pode sentir esse chakra raiz e umbilical. Tanto para mulheres quanto para homens, a adolescência também é um período onde a gente começa a trabalhar os nossos aspectos relacionados com a sexualidade. A gente começa a gostar de alguém, né? As meninas gostando de algum menino, menino gostando da menina, aquela coisa toda, mandando cartinha dentro da sala de aula. E muitas crenças, limitações, culpas, bloqueios. Talvez durante a sua adolescência você engravidou, não sei, talvez. Isso também, eu tive exemplos de meninas assim, na minha época, que engravidaram. Eu tive uma menina na minha sala que ela engravidou e eventualmente a mãe dela veio junto com a professora e conversou com toda a sala. Eu achei muito bonito isso, para que a sala apoiasse, esse movimento assim, porque imagina, uma adolescente grávida, e ela já estava, acho que com uns 4 meses, ela não tinha contado pra ninguém. E como a gente usava uniforme, também ninguém via nada. Mas foi muito engraçado, porque assim que ela contou, assim que a mãe dela veio, que tudo foi exposto, que todo mundo abraçou ela, tudo, sabe? Realmente foi muito bonito, assim, todo o apoio da sala pra ela. No outro dia, a barriga dela tava enorme. Foi como se aquilo tivesse liberado a barriga dela, assim, dava pra ver a barriga dela.
Então, assim, tem essas situações na adolescência também que trabalham, né, com muita culpa. Então, vamos limpar essa culpa dentro da gente, né, de situações da nossa adolescência que envolviam a nossa sexualidade, cada um com a sua experiência, cada um com o seu movimento. Simplesmente permita que essas frequências sejam curadas. Eu tenho os dragões da terra chegando com seu fogo sagrado nesse momento para cada um de vocês, levando esse fogo sagrado, e São Germain também chegando com a chama violeta, levando essa chama violeta para esses chakras e liberando essas histórias e traumas que envolvem a sua sexualidade durante a sua adolescência. Kitura ashakakutuetata ke mahutura kashtara sekeya porakana tara kashtara shoto mekitana kutanara ela sakanda. Pegando aqui minha turmalina negra, que eu tenho essa ágata laranja aqui, eu acho que é ágata laranja, mas é uma pedra laranja, enfim, só que eu senti de estar trabalhando com essas pedras, transmutando, curando, limpando, dissolvendo, transmutando, curando, limpando, dissolvendo. Que cheirara kosheko koyamakotoro salaseke pitira kana toroshetede akiana katoe manana katashere kamara korakatara kashkrekte krakaro koro 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 sekte shrete 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 kunantara ke petete etura anate koto sekita nantara kaya totoro koyamama etananana kuturo tosheke amakaka teanaha kaya na kuturo koya seti ti 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 shukuchu chuchu etanada taratan ti 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 tuchu churu chuchu kuchu chuchu sedete ti ti ki amangoto yeshtekete vetuda matanandreke poturuko sekiata katareke orko era kanana de apatoro yatarandere ke shetere siko koroko yanandere ke la baratara ke koroko meki karatara la ratara she ok, trabalhando um pouco ainda essa questão da rebeldia. Ainda tem bastante essa rebeldia, resistência, raiva, ódio. Furka par arkur arka atara karaha potorakana rekikuranda barakana kakurakana borturukuma. Muita coisa no laringe ainda saindo. Se você sentir de tossir, pode tossir. Mekikele e pura anala katalata mi puro loko akiapoto lakanatara elekeahu. Talvez você na sua adolescência também começou a namorar cedo, casou cedo para sair de casa. Isso era uma coisa muito comum antigamente, hoje já não mais, eu acho, mas na minha época era comum as pessoas casarem logo com a primeira pessoa porque elas queriam sair da casa dos pais. E esse foi o meu movimento, assim, já de começar a namorar cedo, porque eu queria que alguém me salvasse. Eu literalmente estava procurando um salvador, porque eu era vítima, né? Então eu tinha que achar um salvador, né? O meu cavaleiro no seu cavalo branco para vir e me salvar. Eshikikuro anakatara asala asekete ishikakuro anakata aitatara katara 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 eleke ikaka. Então aqui a gente trabalha com as dependências emocionais que você tem em relação a outras pessoas, colocando a sua felicidade na mão de alguém, como se sempre alguém lá fora tivesse que te dar alguma coisa, amor, alegria, né? Como se você não conseguisse ativar isso dentro de você. Então vamos inverter essa pirâmide que estava invertida, que estava na polaridade negativa, e vamos trazer de volta para o seu estado de felicidade interior, amor interior, inteireza, integração. E assim você não precisa mais de alguém lá fora para te dar o que você precisa. Você se torna a sua própria fonte. Eshekima pontoroko maranata ereki karatara katara kataratea. É muito importante perceber qual é o seu nível de dependência em relação a todas as pessoas que estão à sua volta.
Perceba quão dependente você pode ser do seu parceiro, dos seus filhos, dos seus pais. Porque apesar de que nós estamos aqui nós somos seres coletivos e estamos aqui para partilhar e vivermos juntos em unidade, mas na polaridade negativa a gente cria dependência. A gente não se sustenta sozinho. É como se a gente não conseguisse ser responsável pela nossa vida, pelo que a gente cria. Então, observe. Talvez você seja dependente de alguém financeiramente. Talvez você seja dependente emocionalmente. Talvez você seja dependente fisicamente. Só observa, sem julgamento algum. Nesse momento só traz isso. Isso não é ruim nesse momento. A gente não vai entrar nessa espiral de que se você nesse momento é dependente de alguém, só traz consciência para esse aspecto e perceba da onde que surgiu isso, essa necessidade. Ekura ma'atara katala asakatia tutoro mekikikia. Ma'ara kastikete e ma'akara astikete e ma'akara akata ast este kuma atara asutoro oto. Respirando, relaxando, acessando o seu coração, a fonte que você é, trazendo a intenção para o seu eu maior, para ele te mostrar o caminho da soberania, da maestria. Talvez você tenha vivido uma história até agora que não te empoderava, mas agora o seu eu maior, a sua sabedoria interior, a sua essência, a sua alma pode te guiar e te mostrar o caminho da soberania e da maestria. Shiki kakura matarata e kalakana totokomo kokotoko shkekekekekeketa apata totokomo okotola akata alasa akatala meliti kele kokula anaka kekele ekeleke. Na adolescência também é onde a gente começa a lidar com dinheiro, muitos de nós, né? Quem começou a trabalhar cedo ou ao mesmo tempo aqueles que recebiam mesada. Então, existe também, às vezes, traumas e bloqueios em relação à prosperidade e abundância, até porque a gente não aprende na escola como lidar com dinheiro, a gente não aprende o que fazer com dinheiro, a gente aprende um monte de coisa inútil, literalmente inútil, né, que você nunca vai usar na sua vida, e as coisas úteis você não aprende, que seria inteligência emocional, empatia, inteligência financeira, tantas coisas, né, que a gente precisa para viver e que a gente tem ainda um sistema meio burro, assim, que tá te ensinando matrizes, Bhaskara e não sei mais o que, todas aquelas funções matemáticas de 2, 3 páginas que nunca você vai usar na sua vida. E cabe a cada um de vocês, se você é um adolescente, né, ou se você é um adulto agora, somos nós que estamos aqui para mudar os sistemas. Nem mudar os sistemas, nós estamos aqui para criar o novo. Você não muda o velho, você cria o novo. É sempre assim. Cria o novo que o velho se tornará obsoleto naturalmente. Então vamos limpar também essa energia de fazer. Na adolescência, onde você começa a fazer um monte de coisa, você tem a escola, você tem aula de inglês, você tem seu esporte, talvez, você faz algum esporte. Na adolescência, onde a gente começa a se tornar mais ocupado, porque a gente precisa se preparar para o mercado de trabalho. Então, na minha época, era curso de datilografia, mais tarde, cursinho de informática, curso de inglês, curso de espanhol. Tem muitas crianças hoje que estão super estimuladas. Elas saem de casa às 6 horas da manhã, voltam 8 horas da noite com uma agenda lotadíssima. Coisas para fazer. Eu, pelo menos, eu tive a oportunidade de crescer num sítio, então eu estudava de manhã e à tarde, né, pelo menos até enquanto eu não comecei a trabalhar, eu podia ficar subindo árvore, correndo no meio do mato, né, e não tinha essa agenda lotada, né, que as pessoas têm hoje. Então isso é também um fruto do patriarcado, de você ter que se realizar.
E aí na adolescência você começa a se comparar, né? Então você tem seus amigos que fazem um monte de coisa, né? Você já tem às vezes até amigos abrindo empresas, fazendo trabalhos incríveis e é uma pressão social absurda, né? Então vamos limpar esse fazer e vamos voltar pro ser antes de qualquer coisa. Ter okumono oshikeke makatara shikeki sarakana tataraka karete terete ola sakateana tatala ketea patala kahuraka mekuna nana tere tere alekea mako aikea recebendo do meu superior que o trabalho está concluído por hoje. Foram trabalhados muitos aspectos da sua adolescência, muitos. Você pode voltar a rever esse vídeo quantas vezes você precisar. Reveja a sua listinha, todas as emoções que você marcou, mesmo aquelas que eu não falei aqui, tá tudo codificado dentro da linguagem da luz, tudo. Ashikima potoro okonotala akatieraka elesa natale e cura amatala e ko asha se isha kana oro okuma bepetirakana la satereke boroto apata kelekia malata mekura ana shashana kasea vayanaya la koe petiara koe maleea la kala eta maakata eshete kisanatare kia maboro koe teretele mikia totale kiwotea mikia nontoro osekiata mala akata otoro potoro kotoro meriti totana nandara eshana sasha akatosh olo soshurto. E respire profundamente, recebendo nesse momento para a gente concluir as frequências, curas e ativações da grande Mãe Divina, a grande fonte primordial, trazendo atenção para o seu coração, abrindo a ponte de conexão entre você e a sua própria fonte, a sua sabedoria inata, integrando todas as sombras e todos os aspectos da sua adolescência, trazendo para o seu coração, para esse espaço de cura dentro de você, acolhendo o seu adolescente, amparando, acolhendo, nutrindo, ouvindo. Esse amor que o universo tem por você, que a vida tem por você, honrando sua jornada, seu caminho, sua história, cada passo, reconhecendo as dificuldades que você passou, reconhecendo tudo com muito amor e ativando ainda mais o seu próprio poder, a sua própria força e o seu propósito. Gratidão a todos vocês. Lembrem de comentar e curtir esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisam dessa energia de cura. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. E para quem quiser continuar essa jornada de cura junto comigo, você pode agendar uma sessão online, uma sessão de 90 minutos, com a linguagem da luz, onde a gente trabalha aspectos, né, do seu ser multidimensional. A gente faz limpezas, curas, ativações, é um processo muito profundo. Ou adquirindo o seu áudio personalizado, também com frequências, sons de cura, frequências de solfégio que vão harmonizando o seu ser e alinhando você com o seu propósito maior, ok? Visitem o site, tá? www.despertandodeuses.com e lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
Gratidão, gratidão, gratidão. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.